Eu não sei quando, mas eu te garanto com 100% de certeza que você vai reoperar sua mama em algum momento da vida. Seja para trocar o implante ou para tirar se você não desejar mais. Quando eu coloquei, me falaram que a minha prótese é vitalícia. Eu falei, não, tua prótese é vitalícia. Ela não tem prazo de validade, mas ela não é vitalícia. Se eu tiver que errar o tamanho, eu prefiro errar para menos. Porque se eu errar para menos, a paciente vai lembrar de mim eventualmente em algum determinado momento. Puxa, uma festa, eu queria um pouquinho mais de decote. Se eu errar para mais, provavelmente ela vai lembrar de mim todos os dias. Quando ela for na academia para correr, ela vai lembrar porque o top não fecha, porque o casaco não fecha. Quando ela vai num evento que ela quer passar despercebida, um evento mais sério, ela não consegue porque a mama fica maior que ela, porque engorda ela. Então, assim, é uma questão de filosofia. E o enxerto de gordura, ele se comporta mais ou menos quando você vira uma ampulheta com areia. A areia inicialmente ela sobe um pouquinho, mas em uma determinada altura a areia começa a esparramar. Então a gordura ela tem um poder de volumização, mas não uma capacidade de projeção como uma prótese de silicone. Você está assistindo ao Pink Med Talks. Conversas para cuidar, entender e decidir melhor. E hoje o nosso convidado é um profissional que a gente admira muito aqui de Florianópolis, Dr. Ricardo Votto, cirurgião plástico com foco em cirurgia mamária, estética e reconstrutora, formado pela UFSC, com especialização em cirurgia plástica em São Paulo e fellowship em cirurgia mamária no Hospital Sírio-Libanês. Dr. Ricardo também é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, secretário da regional aqui de Santa Catarina, chefe do serviço de cirurgia plástica do Hospital Universitário da UFSC e professor de cirurgia mamária avançada. Olá pessoal, estamos aqui no Pink Med Talks, o podcast oficial da Pink Med, onde falamos de saúde e medicina estética com mais transparência e menos ruído. Meu nome é João Davi, um dos hosts desse podcast. Estou aqui com a Mariana, também host desse podcast. Olá. Doutor Ricardo, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, João, pelo convite. Mari, é um prazer aqui conversar um pouquinho sobre cirurgia plástica, que é o nosso dia a dia e é um assunto que eu adoro. Doutor Ricardo, a gente já fez isso num episódio anterior, quando a gente começa, principalmente falando de mama, você que tem o foco na cirurgia mamária aqui, a mama ela é uma cirurgia que tem muitas dúvidas, porque é a mesma parte do corpo, mas a gente tem muitos procedimentos diferentes. A gente tem o aumento com prótese, o aumento sem prótese, aí o aumento com prótese é embaixo ou em cima do músculo, aí tem outros tipos de procedimentos como a mastopexia, que é diferente do aumento, né? Aí tem várias tecnologias e métodos diferentes. Por exemplo, você está falando muito do Preservé hoje, entre outros. Aí tem a cicatriz, uma que é em T, outra que é menor. Então, fica um pouco de confusão. Então, se a gente puder começar com um mini curso para quem está nos assistindo, os diferentes tipos de procedimento, as diferenças entre eles, o que está sendo mais falado, e daí a gente engata em algumas dúvidas. Vamos resumir a cirurgia mamária em 5 minutos, cronometra aí então. Na verdade, assim, nós falamos de mama, só que mama não existe um tipo de mama, é uma área do corpo que existem variações absurdas, muito mais do que na face ou no abdômen, enfim. Então, seria até presunçoso tentar resolver todos os tipos de mama com uma cirurgia só. Então, se nós esperamos, temos mamas diferentes, tecnicamente nós temos que ter variações distintas para casar com a melhor técnica para o melhor caso. E a grande questão é assim, existem 2 blocos principais. Primeiro, 2 cirurgias principais, como eu falei, mamoplastia de aumento e mastopexia ou mamoplastia redutora. Para quem quer a mamoplastia de aumento? Para aquela mulher que tem a mama pequena e quer aumentar o volume. A mastopexia e a mamoplastia redutora é aquela paciente que vem no consultório com uma queixa de mama caída. Minha mama cedeu porque eu envelheci, porque eu amamentei, porque eu emagreci. Quando a paciente tem essa queixa, a cirurgia é mastopexia ou mamoplastia redutora. E aí, dentro desses 2 grandes blocos, nós temos variações. Então, na mamoplastia de aumento, nós podemos ter a prótese por cima do músculo, por baixo do músculo, cicatriz no sulco, cicatriz na areola, cicatriz na axila. O sulco que você diz é a dobrinha da mama, certo? Por cima ou por baixo do músculo, que é a grande dúvida, a grande questão hoje é muito uma questão de preferência do cirurgião. Tem cirurgiões que preferem por cima do músculo, tem cirurgiões que preferem por baixo do músculo. Mas também existem indicações técnicas. Tecnicamente, quando que nós devemos utilizar por baixo do músculo? Quando a paciente tem muito pouco tecido. Por que isso? Porque a prótese ela não é uma superfície extremamente lisa. Ela tem dobrinhas.
Então, quando a paciente tem muito pouco tecido, aquela paciente que é bem magrinha, é como se nós estivéssemos colocando um lençol por cima da prótese. E aí todas as dobrinhas, as marcas das próteses podem ser visíveis ou palpáveis, que é o que nós chamamos de rippling. E aí nesses casos, tecnicamente, nós devemos colocar por baixo do músculo, porque ao invés de colocar um lençol, o músculo peitoral é espesso, é como se nós estivéssemos colocando um edredom. E nós cobrimos e disfarçamos melhor esse implante. Com relação à cicatriz, aí realmente é preferência do cirurgião. As 3 principais técnicas são: no sulco, como eu falei para vocês, na dobrinha da mama aqui embaixo, que no Brasil é a mais utilizada, a cicatriz ao redor da areola, e tem a cicatriz na axila, que no início dos anos 2000 foi bastante moda, que eu particularmente não gosto porque nós vivemos num país tropical, uma região quente, então é muito comum os pacientes usarem biquínis, alcinhas. E pensando nessa situação, uma cicatriz na axila fica muito mais visível do que uma cicatriz de 3 centímetros na dobrinha da mama, que dificilmente a paciente vai mostrar ou ela vai conseguir enxergar quando ela for na frente do espelho e levantar a sua mama. Então, pensando no bloco da mamoplastia de aumento. Agora vamos para as mastopexias. As mastopexias, como eu falei, servem para levantar e reposicionar o tecido mamário. E aí, quando a paciente tem essa queixa, nós podemos fazer essa cirurgia com prótese ou sem prótese. E aí é a maior dúvida dos pacientes: meu Deus, eu faço com ou sem prótese? E eu costumo dizer para os pacientes que as 2 alternativas entregam ou podem entregar resultados bonitos. A grande questão é que são resultados diferentes. E aí que é a parte mais difícil da cirurgia plástica, a questão de alinhamento de expectativa e de realidade. É nós, como cirurgiões plásticos, entendermos o que a paciente espera de resultado e ver qual das 2 alternativas vai entregar aquele resultado. Que eu brinco com as pacientes que não adianta, se ela quer ir para Porto Alegre, não adianta ela pegar a BR-101 para o norte, que ela não chega nunca em Porto Alegre. Então, de médico e paciente falarem a mesma língua. Então, quando a paciente quer um colo um pouco mais preenchido, uma mama um pouco mais redondinha, um resultado um pouco mais marcado, essa é uma cirurgia que deve ser feita com prótese de silicone. Agora, quando a paciente: não, Ricardo, eu quero só uma mama bem posicionada, aquela mama parecida com o que eu tinha 20 anos atrás, antes de ter filho, e ela tem volume de mama, ela não precisa de uma prótese de silicone. Ela pode fazer uma mastopexia sem prótese. Porque a gente consegue reposicionar o tecido, ela ter as areolas bem posicionadas, tirar o excesso de pele, para que ela tenha uma mama natural, sem uma prótese. Porque é muito comum pro leigo achar que só é possível ter uma mama bonita utilizando uma prótese de silicone. Isso não é mentira, isso não é verdade, perdão. A grande questão é que a gente consiga montar o planejamento que se adeque às expectativas daquela paciente, entende? Eu acho que esse é um resumo. Eu não sei se eu levei 5 minutos, talvez um pouquinho mais, mas para tentar posicionar. 5 minutos e 30. Então assim, eu acho que é muito amplo, é muito complexo. Então, pelo menos para tirar um pouquinho as dúvidas dos pacientes. O que você falou, já anotei uma dúvida, inclusive o que você falou que da questão do por cima e por baixo do músculo, se a paciente é muito magrinha, tem pouca gordura, como botar um lençol, aí pode aparecer o formato da prótese. E se botar por cima do músculo com um pouco de enxerto de gordura também, ele não disfarça esse... É uma alternativa, só que aí a grande questão é, geralmente essas pacientes que tem pouco tecido de mama, elas são muito magras, que às vezes elas não têm gordura suficiente para o enxerto de gordura naquele momento. Mas sim, é uma alternativa quando há disponibilidade, e também é uma questão também de balanço. Por quê? Quando a gente fala de enxerto de gordura, é como se nós estivéssemos plantando sementes de gordura na mama. E para eu plantar sementes, eu preciso de terreno. Se a paciente tem muito pouco terreno, talvez aquele terreno não seja o suficiente para eu plantar o número de sementes necessárias para disfarçar aquele implante. Então também tem essa característica. Mas a questão de colocar tecnicamente por baixo o músculo nesses casos é quando qualquer cirurgião plástico abrir um livro de cirurgia plástica, essa indicação vai estar lá. Então ela é indiscutível em Florianópolis, em São Paulo, em Nova York ou no Japão. É uma indicação tecnicamente embasada e conceitualmente aceita em qualquer lugar do mundo. Legal. E falando sobre o enxerto de gordura, assim, a paciente que vai fazer uma mastopexia
e ela quer um volume bem pequeno, assim. Ela vai tirar a pele, a mama vai diminuir, mas ela gostaria de manter o mesmo volume. Seria possível, assim, uma paciente que já vai fazer a lipo junto, vai fazer um pouco de lipo junto, ela fazer esse pequeno preenchimento, assim, não virar um preenchimento? Dúvida nenhuma. Eu sou suspeito para falar porque eu sou um fã do enxerto de gordura. Eu utilizo enxerto de gordura em praticamente 100% das minhas cirurgias de mama. Eu acho que não só como um pequeno volumizador, mas também como um refinamento de resultado para correções de pequenas assimetrias. E sim, o enxerto de gordura ele tem um pequeno poder volumizador. Eu costumo falar para os pacientes que o enxerto de gordura ele se comporta mais ou menos quando você vira uma ampulheta com areia. A areia inicialmente ela sobe um pouquinho, mas em uma determinada altura a areia começa a esparramar. Então a gordura ela tem um poder de volumização, mas não uma capacidade de projeção como uma prótese de silicone. Então se eu quiser uma prótese de projeção de 7 centímetros, eu vou projetar aquela mama 7 centímetros. Mas eu não consigo fazer isso com uma gordura. Até porque se a gordura conseguisse fazer, não teria porque nós temos... A gordura vai espalhando, então. Exatamente. Ela consegue volumizar até um certo ponto. E aí, para esses casos de mastopexias, então a paciente que tem volume de mama, mas eu gostaria de um pouquinho mais de volume, eu gostaria um pouquinho mais de juntar a mama um pouquinho mais no meio, a mama um pouco mais juntinha, como elas falam. Sim, o enxerto de gordura consegue. Trabalhando com o enxerto de gordura no subcutâneo da mama, mas por vezes também na musculatura peitoral, para dar um pouco mais de volume, sim, é um excelente aliado na mastopexia sem prótese. Então uma coisa que eu peguei aqui é que prótese não levanta a mama, é sim a mastopexia. Isso. Esse é um erro conceitual bastante comum. Então bota a prótese um pouquinho maior. Não, a prótese não vai levantar a mama, ela vai ficar com a mama grande e caída. Ponto. Eu acho que quando a paciente tem a ptose, tem a queda da mama, o tratamento para isso é mastopexia. A prótese de silicone nem sempre é a solução. Nem sempre é a solução. E sobre os diferentes tipos de prótese, tem a lisa e a texturizada. Qual que é a indicação de cada um? Aí é um terreno bastante nebuloso. Vai muito, assim, em cirurgia plástica, ao contrário de outras especialidades médicas que existem, a gente consegue fazer estudos randomizados para testar medicamentos, etc. A cirurgia plástica vai muito do feeling e da preferência do cirurgião. Quando eu falo assim, na medicina existe uma máxima que fala quando existem vários tratamentos para alguma coisa é porque nenhum deles é o ideal. Porque se tu tem um tratamento que resolve tudo, basta ele, não há necessidade de outros. E nas próteses de silicone também, não existe uma prótese de silicone perfeita. Se existisse, só bastava ela. Então existem vários tipos de próteses, vários tipos de texturas. Cada tipo de textura tem prós e tem contras. A prótese lisa, ela traz mais instabilidade, é uma prótese mais instável, mas tem menos efeitos inflamatórios. As próteses com mais textura são próteses mais estáveis, mas podem trazer mais resposta inflamatória. Então tem prós e contras que aí cabe ao cirurgião ver qual prótese se adequa melhor àquela paciente e qual prótese funciona melhor nas mãos dele. Entende? Então nós temos hoje 3 tipos básicos de texturas: as lisas, as microtexturas e as macrotexturas. Entende? Hoje, particularmente, eu me adequo, tenho mais previsibilidade, mais segurança nos meus resultados com as microtexturas, que acaba sendo meio que um meio termo entre as duas. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. E fora a questão de tamanho e textura, formato também muda. Tem uma prótese desse formato, uma prótese mais padronizado. O uso mais comum são as próteses redondas, em cirurgia estética. E aí nós temos outros 2 tipos de próteses, que são as próteses anatômicas, que as pacientes conhecem muito como prótese em gota, e a prótese cônica, que é uma prótese um pouco mais parecida com a redonda, mas um pouco mais cônica, um pouco mais bicuda, que se usa em estética, que aí é um uso muito específico. Eu particularmente não tenho experiência, mas alguns cirurgiões gostam. A prótese anatômica é uma prótese que a gente usa muito em reconstrução de mama, e em alguns casos de cirurgia estética também funcionam muito bem. Então, justamente, é aquela questão de expectativa, alinhamento com o paciente e também identificar o caso e ver qual prótese se adequa melhor. Mas se você pensar, por exemplo, numa curva de Gauss, 95% dos casos você vai usar uma prótese redonda e vai ter bons resultados, vai acertar.
Então, por isso que a prótese redonda acaba sendo a mais utilizada, é a mais comum. E a questão do material dessas próteses, porque às vezes a gente vai fazer um tratamento com injetável, alguma coisa, e a gente se preocupa bastante em saber de que é aquele produto, qual é a procedência daquele produto. Da prótese em si, tem assim, não, é um determinado número de marcas que são confiáveis. Como funciona essa questão de prótese? Bom, assim, pensando em prótese, todas as próteses têm liberação e sofrem testes da Anvisa. E a Anvisa é extremamente rigorosa e criteriosa nos seus testes. O paciente geralmente pergunta ou nunca se importa saber? Algumas perguntam, sabe? Geralmente os pacientes confiam na indicação do médico. Assim, você vai construir uma casa, você contrata um arquiteto, ele fala, olha, vamos usar... eu quero usar determinado tipo de empresa de concreto, porque não, geralmente ele vai acabar... ele vai assinar embaixo, vai balizar a indicação dele e você vai acreditar porque você confia no profissional. Na grande maioria das vezes é isso. A paciente procura e escolhe o profissional e a prótese acaba vindo junto. Mas algumas perguntam, que tipo de prótese o doutor usa? Porque não é essa, aquelas que estudam mais o assunto, que aprofundam mais. Mas todas, teoricamente, são seguras porque sofrem testes da Anvisa, muitas delas também estão no mercado americano, sofrem testes do FDA, então existe um controle regulatório de qualidade desses implantes bastante rigoroso. E as próteses, elas têm prazo? Tem um período que precisa fazer a troca? Eu adoro essa pergunta. Mari, assim, que é um fator que as pessoas confundem muito. Atualmente, as próteses de silicone, elas não têm prazo de validade. Antigamente tinha a história de ter que trocar a prótese a cada 10 anos. Por quê? Porque as próteses tinham uma qualidade inferior, as próteses evoluíram, né? E hoje elas têm um padrão de segurança e de durabilidade muito superior do que próteses de 30 anos atrás. Então, se uma determinada complicação acontecia em 10 anos, acontecia em 50% das mulheres, troca-se todas. Se uma em cada duas vai ter problema, já troca todo mundo em 10 anos. Hoje em dia não existe isso. Porque essas complicações, as taxas são 1, 2, 5% no máximo em 10 anos. Então, só que aí que é a grande confusão. As pessoas, o fato de ela não ter prazo de validade, não quer dizer que a prótese seja vitalícia. Entende? Porque uma menina de 20 anos que coloca prótese, ela tem uma expectativa de vida de mais 70, 80 anos. E, obviamente, uma prótese não vai durar 70, 80 anos e ela vai precisar operar antes disso. Então, essa é a grande questão. Só que a grande questão, eu falo para o paciente, até sexta-feira agora vieram 2 pacientes jovens para colocar prótese primária. E eu falei, olha, eu não sei quando, mas eu te garanto com 100% de certeza que você vai reoperar sua mama em algum momento da vida. Seja para trocar o implante ou para tirar se você não desejar mais. Mas você vai operar sua mama. Então essa é uma certeza que uma menina jovem, quando opta por colocar uma prótese, ela vai ter na vida. Entende? Então é essa confusão que eu bato na tecla que os pacientes... Porque é muito comum o paciente chegar assim para trocar a prótese e falar, quando eu coloquei me falaram que a minha prótese é vitalícia. Eu falei, não, a prótese é vitalícia, ela não tem prazo de validade, mas ela não é vitalícia. E nessa questão, doutor Ricardo, você citou pacientes jovens, você citou a validade ou não das próteses, né? Eu já vi você falando em um material que reduzir o número de cirurgias é importante, porque, vamos dizer assim, quanto mais cirurgias você faz no mesmo local, você acaba aumentando um pouco o risco, você acaba, por exemplo, tirar a sensibilidade. Então, assim, idealmente se faça o mínimo de cirurgias possíveis ao longo da vida para atingir o resultado que você quer, de acordo com aquela fase da vida, né? Aí chega a paciente mais jovem, cirurgia primária, ela coloca a prótese, aí depois vai ter filhos, vai emagrecer, vai ganhar peso... às vezes nem quer mais a prótese, então vai acabar mudando. Existe alguma fórmula, ou pelo menos uma boa prática de como se planejar ao longo da vida? A pessoa tem 20 anos, vai fazer a primeira prótese, mas eu sei que depois com uns 30 talvez eu tenha filhos, eu vou querer trocar de novo, depois com 50 talvez, ou não existe uma... Aí vem muito uma questão de filosofia, João, pessoal. Assim, eu particularmente gosto e trabalho com resultados mais naturais, porque eu acho que os resultados mais naturais, eles são atemporais e eles sofrem menos com moda e com fases de vida. Então, respeitar a anatomia daquela paciente é fundamental. Então, porque se você colocar uma prótese que seja compatível com o biotipo daquela paciente, uma paciente miudinha, botar uma prótese que consiga atingir o resultado dela, então fala assim, o objetivo é a gente conseguir o resultado que ela quer com o menor implante possível.
Porque é menos peso, menos desgaste da anatomia, menos atrofia de tecido com o peso da prótese ao longo dos anos. Então a gente consegue ter mais longevidade de resultado, entende? Então essas são as boas práticas. O que eu brinco com as pacientes assim, que se eu tiver que errar o tamanho, eu prefiro errar para menos. Porque se eu errar para menos, a paciente vai lembrar de mim eventualmente, em algum determinado momento. Puxa, uma festa, eu queria um pouquinho mais de decote. Se eu errar para mais, provavelmente ela vai lembrar de mim todos os dias. Quando ela for na academia para correr, ela vai lembrar porque o top não fecha, porque o casaco não fecha. Quando ela vai no evento que ela quer passar despercebida, um evento mais sério, ela não consegue, porque a mama fica maior que ela, porque engorda ela. Então, assim, é uma questão de filosofia. Então, eu prezo por naturalidade, por resultados mais anatômicos e para que isso, que às vezes acontece, a paciente vir no consultório 10 anos depois e fala, cara, eu olho, não tem mais nada a ver comigo. Essa mama, assim, já passei essa fase, entende? Então, a gente tentar um meio termo, alguma coisa que tenha equilíbrio. É isso que eu prezo. De forma geral, na cirurgia plástica, é sempre bom pecar para ser conservador do que processo, né? Seja o que for fazer. Eu acho que o bom é inimigo do ótimo, né? Isso pensando não só em resultado, mas também em segurança. Que é aquilo que a gente conversou em um outro momento. Acho que é o ponto principal de qualquer planejamento cirúrgico, é a segurança. Então, isso não dá para negociar. E no consultório, ainda chega aquela paciente que é aquela mama bem artificial, mais em cima, ou a tendência tá sendo mais a naturalidade, até aceitar que daqui a uns anos a mama vai acabar caindo um pouco, mas vai ficar uma mama natural. Porque a gente vive num país tropical, né? Então a brasileira, acho que ela tem uma exigência maior com as mamas. Quais são as tendências, assim? Legal. Eu gosto bastante desse assunto, Mari. Assim, eu acho que tem vários prismas. Eu acho que tem para todos os gostos. Ainda existe essa paciente que quer uma mama maior, mais volumosa, mais marcada, um resultado mais artificial. Menos do que no final dos anos 90, início dos anos 2000. Eu lembro na época do colégio, quando as conhecidas, as amigas colocavam prótese, dificilmente alguém colocava menos de 300. Era 300, 350, 400 para todo mundo. Padrão, mas... E hoje, dificilmente... Cara, no meu consultório, hoje isso é muito raro. É 250 para baixo. Lógico, é a forma como eu comunico. Então, as pacientes que vêm no meu consultório já querem esse tipo de resultado. Me procuram por isso. Eventualmente, muito raro, às vezes aparece alguém que cai de paraquedas lá, que aí, assim, eu tento trazer para essa realidade. Ou falar, olha, talvez eu não seja o cirurgião adequado para o tipo de procedimento que você deseja. E isso é um movimento, Mari, que vem acontecendo, é uma mudança de comportamento das mulheres ao longo dos últimos anos, que é uma mudança mais por... as mulheres procuram hoje... Isso não sou eu que estou dizendo, isso são estudos, que as mulheres procuram mais por bem-estar, wellness, autocuidado, naturalidade. Então, as mulheres procuram isso. Então, junto com isso, vem resultados mais naturais, resultados mais anatômicos. Então, sim, é uma mudança de comportamento das mulheres que acaba... Próteses menores, resultados mais anatômicos, vem corroborar com toda essa mudança de comportamento. Então, sim, eu até estava lendo umas matérias a respeito de que esse mercado do wellness vai faturar no Brasil nos próximos 3 ou 4 anos, acho que é 5 ou 7 bilhões de dólares. É uma coisa absurda. A gente vê isso até aqui em Florianópolis, mudanças de perfis de academias, de spas. Então, assim, é uma mudança global, eu diria. Sem dúvida. Não só no Brasil, no mundo, e fazia uns 10 anos que isso começou, até você vê, assim, de qualquer fator, assim, pega a academia, a gente era mais jovem, a academia, assim, tinha uma aqui, uma no outro lado da cidade, agora, assim, cada rua tem 5 academias. E geralmente a academia, onde tinha aquela galera marombeira, com um monte de anilha pesada, e hoje não, existem perfis de academias completamente diferentes, com clubes que contemplam públicos diferentes. Então, assim, eu acho que mudou isso e é uma mudança que nós, eu falei isso recentemente numa aula, nós cirurgiões plásticos temos que entender isso e comunicar para essas pacientes. Porque é muito comum o cirurgião plástico falar assim, paciente de aumento mamário, aquela paciente desse bloco de aumento de mama, desapareceu do consultório, uma cirurgia que diminuiu, e de fato diminuiu. Mas por que diminuiu?
Porque a forma como a gente comunica ou comunicava, eu falo Pamela Anderson, quem tem mais de 40 conhece. Eu falei com uns alunos de medicina, eles falaram, quem é Pamela Anderson? Então, tipo, meu Deus, tô velho. Então, assim, esse tipo de resultado, a mulher de hoje, ela olha e fala, cara, eu não quero isso. Então eu fico do jeito que eu tô. Eu gosto da minha naturalidade, do meu peito natural. Não quero esse resultado bola. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer yoga, eu gosto de me alongar. Eu escuto bastante, eu quero fazer esporte e atrapalha mesmo. Né? Exatamente. Então, assim, como não comunica com ela, ela não procura aquilo. Porque não faz sentido pra ela. E aí, obviamente, há uma queda na procura e uma diminuição no número de cirurgias. Uma vez até surgiu uma dúvida nessa questão do esporte, né? A gente está falando de ir por baixo do músculo, se a paciente é mais magrinha. Também tem alguns benefícios que a gente já conversou antes em outros episódios de ela ficar com uma sustentação melhor por mais tempo, né? Por baixo do músculo. Mas a questão do esporte não atrapalha? Assim, eu sou uma pessoa muito ativa, eu gosto de fazer musculação, eu faço crossfit, aí eu tenho uma prótese embaixo do músculo, eu tive que cortar o músculo para colocar, ou até mesmo depois, né? Depois que recupera e cicatriza, aquilo não atrapalha, porque, não sei, a musculatura talvez fique mais forte. João, bom, vocês conversam com diversos tipos de cirurgiões plásticos, com várias filosofias diferentes, vocês vão ouvir várias teorias. Isso é meio, assim, fica meio religião, assim, então quem defende um, defende o outro e tal. O que eu posso te falar? Eu gosto mais, como eu te falei, nas minhas mãos funciona melhor, eu tenho mais previsibilidade com próteses por baixo do músculo, parcialmente por baixo do músculo, que a gente chama de dual plane. Com relação à atividade física, esporte, isso já está bem documentado, muito bem estudado, que não há perda de função. Então, as pacientes que fazem uma prótese de dual plane, elas não têm perda de função, elas conseguem desempenhar absolutamente da mesma maneira. Inclusive, pacientes atletas de alto rendimento conseguem desempenhar. Eu tenho um colega que operou jogadora profissional de vôlei e continua desempenhando essa função. Então, não tem problema com relação a isso, não tem essa preocupação. E isso é bem documentado na literatura médica. Ponto. Isso não é um fator para você considerar ou não. Existem outros, eu prefiro isso por isso. Aí existem outras questões que aí o cirurgião se agarra aos seus prós e seus contras, o que se adequa mais à sua realidade. Mas esse não é um fator decisório, eu utilizo isso sem problema nenhum, sem ter a preocupação de gerar um déficit funcional para minha paciente. Doutor Ricardo, voltando um pouquinho ali em riscos e complicações, tem até um vídeo que circula na internet, assim, que a paciente, ela imagina a prótese rompida, aí sai um líquido, assim, pelo organismo, e os cirurgiões, eles estão explicando, né, que a prótese, ela rompe, mas ela quebra, ela é firme, ela não é um líquido ali dentro. Então, falando um pouquinho, assim, sobre as complicações que podem acontecer na prótese, um rompimento, o rippling, quais outros complicações? Eu falo para o paciente, assim, quando você compra um carro, você não pode só colocar gasolina e andar. Você tem que cuidar do seu carro, e mesmo cuidando do seu carro, fazendo revisões, algum momento ele vai desgastar e ele vai estragar, mesmo fazendo tudo perfeitamente. Isso pode acontecer com 1.000 quilômetros rodados ou com 50 mil. Só que é óbvio que à medida que você vai rodando com o seu carro, a chance de estragar aumenta. Prótese de silicone é a mesma coisa. Ela vai desgastar ao longo do tempo. Tá? E quais são, assim, tirando as complicações de pós-operatório agudo inerentes ao ato cirúrgico, infecção, abertura de pontos, vamos falar da prótese em si, como você perguntou. Mari, existem algumas complicações. As principais delas, ruptura, que não é um abraço apertado ou um esbarrão na rua que faz a prótese romper. É um microtrauma ao longo de muitos anos. Eu costumo falar que é que nem um clips. Todo mundo já fez isso. Pega um clips e dobra, ele não quebra. Agora, se você ficar ali 5 minutos dobrando ele, a liga metálica estressa e ele rompe. É mais ou menos isso. É um microtrauma ao longo de anos que pode gerar um rompimento no implante. E quando a gente fala em ruptura de prótese, é justamente isso que você falou. Hoje, o silicone que existe dentro é um silicone viscoelástico. Então, ele tem uma consistência mais firme do que uma geleca. Entende? Ele não é líquido, não é um silicone líquido. Nas próteses dos anos 60, ele era menos viscoelástico. Então, ele era um silicone um pouco mais líquido, que tinha maior risco de migração. De qualquer maneira, mesmo ele sendo viscoelástico, bastante firme, o silicone pode migrar.
Por isso que uma prótese rompida não deve ficar pro resto da vida da paciente. A prótese rompeu, ela tem indicação de troca. Mas também não é uma urgência, ela não é uma apendicite que ela tem que ficar em jejum e operar hoje à noite desesperadamente, não. Ela consegue se programar para operar nas próximas semanas ou meses, mas ela tem que operar. A outra complicação que é relativamente comum entre aspas, pensando num espectro de complicações, que é a contratura capsular, que as pacientes conhecem como encapsulamento, que é nada mais, nada menos do que uma reação de corpo estranho, e isso acontece em todas as mulheres que têm próteses. O que é isso? Colocou uma prótese, e não é uma prótese de silicone, pode ser uma prótese de silicone, pode ser uma prótese dentária, pode ser uma prótese de joelho, entende? Qualquer tipo de prótese no nosso corpo, o corpo reconhece como um corpo estranho. E ele cria uma cápsula ao redor. Isso aqui não é meu, e ele isola aquela prótese do corpo. Só que essa cápsula ao redor da prótese ela é fina, mais fina que um papel. Que aí, a paciente palpa a mama e ela não sente essa cápsula. Só que em alguns casos, essa cápsula começa a ficar mais espessa, mais grossa, e começa a tornar a palpação da mama mais rígida, e em casos mais graves ou mais avançados, pode ter gerado desconforto, dor para essa paciente. Essas pacientes de contratura também têm indicação de troca. Aí existem outras complicações que são mais como a prótese pode girar, mas essas são as duas principais causas de troca de implante, tirando a questão estética. Então, é basicamente isso. Quando a gente fala, são as mais comuns, hoje a taxa de contratura capsular é menos de 1% em 10 anos, dependendo do tipo de prótese. Então, assim, não é tão comum assim. Mas o paciente tem que saber, como um carro, voltando nisso da pergunta, que no momento que você compra um carro, em algum momento ele pode dar problema. Quando você compra uma prótese, em algum momento ela pode dar problema. Teve recentemente também saiu bastante na mídia a questão da doença do silicone, né? Sabia que você ia contar sobre isso. Mas isso acho que é extremamente raro, então ficou... na mídia não ficou muito claro, então... Isso é um assunto que é muito mais do que religião, ou é mais do que política, é muito polarizado. Por que é polarizado? Assim, existem duas questões, dois grupos. Aquelas pacientes que têm próteses e amam os seus resultados e suas próteses, que falam mal de quem está tirando. Existem aquelas pacientes que optam por tirar a prótese e falam mal de quem está colocando. E o cirurgião plástico fica no meio, tomando paulada de todo mundo. Não agrada a ninguém. Isso é um assunto bastante polêmico. E toda vez que a gente se posiciona, acaba não agradando alguém. Mas o que eu penso? Essa é a opinião do Ricardo, que lê bastante sobre o assunto. Hoje nós não temos nenhuma comprovação científica categórica que confirme a existência. Existem diversos estudos, que talvez, tal, que possa acontecer, tal, que aí, assim, os dados você interpreta da maneira como melhor e como vier, entende? Para um lado ou para o outro. Não tem nada assim que comprove a causalidade. Exatamente, só que qual é a grande questão? Na medicina, o fato de você não conseguir comprovar categoricamente essa relação de causalidade, de causa e efeito, quando você não consegue comprovar, mas também você não consegue refutar a ausência do fenômeno. Então, hoje, cientificamente falando, nós vivemos num terreno nebuloso. Nós temos estudos, e a grande maioria dos estudos são estudos mal feitos, mal desenhados. Então, nós temos estudos que dizem que não, nós temos estudos que dizem que sim, mas nada que consiga falar assim, é isso. Tipo, se eu falar pra você, cigarro causa câncer, você vai falar, realmente, é um fator de risco bem importante. Ninguém vai discutir isso, porque já tá bem comprovado. Na prótese de silicone, nós não temos essa. Se a prótese de silicone causa doença de silicone, não sei. É possível que sim? É possível. Não consigo nem confirmar categoricamente, nem refutar essa hipótese. Então, o que eu faço? Eu individualizo bastante com as pacientes no consultório. Tentar entender o que está incomodando e ver se o explante, de fato, é uma alternativa para ela. E, de fato, assim, uma boa parte das pacientes que optam pela retirada do implante ficam felizes com essa decisão e tem uma melhora de qualidade de vida, entende? Então, acho que a questão é individualizar, cada caso um caso.
A gente falou de prótese de aumento, a gente falou de mastopexia, até tem algumas dúvidas de mastopexia que a gente escuta bastante, mas tem um outro caso que não me parece ser uma coisa nem outra, mas são mulheres que reclamam um pouco da mama mais separada, assim. Minha mama tá na altura certa, tá do tamanho que eu gosto, mas não tá na posição que eu gosto. Nesse caso, não é nenhuma prótese de aumento, nenhuma redução, nenhuma mastopexia. Qual é o... Ok, isso é uma... Eu falo com os pacientes aqui no consultório que quando bota o sutiã fica muito bonito, ou o biquíni, mas sem, eu já não gosto tanto. Isso é uma... João, eu falo para os pacientes assim, quando eu vou examinar na frente do espelho, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, tem várias pacientes que vão no consultório se queixando que as mamas são mais separadas e elas vêm porque elas querem juntar. E tem várias pacientes que vão no consultório porque as mamas são muito juntas e elas querem separar. Então é difícil de agradar todo mundo, entende? A grande questão que a gente tem que entender, e eu mostro isso para as pacientes no consultório, examinando, porque a paciente ela olha a mama e ela sabe que alguma coisa incomoda ela, mas muitas vezes, como leiga, ela não sabe o porquê que aquilo acontece. E na grande maioria das vezes, dessas mamas mais separadas, João, é que a mama, ela repousa sobre o tórax. Então, muito do formato da posição da mama se deve à caixa torácica e não à mama em si. Então, por exemplo, tem mulheres, se você olhar deitado, que as costelas são mais retas. E aí, naturalmente, essa mama vai olhar para frente. Tem mulheres que os arcos costais eles são mais inclinados, em maior ou menor grau. Quando é muito inclinado, as pessoas são conhecidas como peito de pombo. Uhum. Então, quanto mais inclinado, naturalmente, as mamas tendem a ser mais lateralizadas. E, por outro lado, algumas pacientes, o tórax seria mais para dentro. E aí a mama tende a ser mais medializada, que geralmente as pacientes, minha mama é vesga, porque as areolas olham para dentro. Isso é mais raro. Então, o paciente tem que entender, claro, que a cirurgia plástica a gente consegue, bota uma prótese, faz enxerto de gordura, a gente consegue disfarçar ou amenizar essas alterações ósseas. Só que a gente não mexe na caixa torácica. Então isso é uma característica inerente à anatomia dela. E ela tem que entender isso e ver que a gente consegue amenizar. Mas a gente não vai operar as costelas do paciente. Interessante. Agora, já faz um tempinho a gente está escutando sobre um novo tipo, uma nova técnica, né? Que é a Preservé. Tá. Então, acho que as pacientes estão tendo bastante dúvida, bastante curiosidade em saber sobre essa técnica. Então, a gente gostaria de ouvir um pouquinho. Mari, é muito interessante, assim, eu que sou um entusiasta da cirurgia mamária, de prótese, estudo bastante o assunto. Eu acho que, assim, é uma novidade. Desculpa. É uma novidade que, meu Deus do céu. Mari, então, assim, eu que estudo bastante esse assunto. Eu acho que, assim, nos últimos 10, 15, 20 anos, é a maior novidade, assim, mudança de paradigma que teve em aumento mamário. Teve uma textura diferente, um formato diferente, mas, assim, tecnicamente falando, eu acho a grande novidade. E é muito interessante, pensando muito no perfil do que a gente falou anteriormente, da mulher moderna. Porque a mulher moderna, hoje em dia, ela tem tudo que a mulher, entre aspas, antiga fazia, de cuidar da família, do lar, tal. Ela tem tudo isso e mais todo o resto que se acrescentou, né? De trabalho, de alto rendimento. As atribuições só aumentaram, né, Mari? Acho que você entende muito melhor do que eu. É verdade. E ela quer mais do que nunca se recuperar em segurança, mas se recuperar o mais rápido possível. Sim. E muitas querem resultados naturais. E o Preservé se propõe muito a isso. Eu acho que a principal indicação, me atrai bastante isso, é justamente isso. Mulheres que têm mamas pequenas, que gostariam de aumentar o sutiã 1 ou 2 números, com naturalidade e com recuperação rápida. Uhum. E o Preservé se propõe muito bem a isso. Porque a prótese do Preservé é um gel de silicone, só que é um gel de silicone um pouco mais macio. Então, ao toque, traz mais naturalidade. Entende? Eu quero uma mama grande, redonda, bola. Não, acho que o Preservé não se propõe a essa... Então, assim, eu não vejo a técnica Preservé como uma concorrente do aumento mamário. Uhum. Eu acho que ela abrange um nicho de pacientes, um grupo de mulheres que não se encontravam, não se conectavam com a técnica, com os resultados da técnica tradicional, digamos assim.
É aquela mulher que, mas eu não quero fazer, não quero. Não, mas, assim, um bojo, eu boto um bojo, eu gosto da minha mama. Então, essa mulher, a Preserver vai conseguir entregar um resultado exatamente o que ela quer. Então, eu acho que são técnicas que são complementares. E como que funciona a técnica em si? É uma técnica que ela é considerada minimamente invasiva. Ela tem corte, como qualquer outra, né? Só que um corte é um pouco menor e eu não vejo isso como uma grande vantagem, porque o corte que a gente faz na Preserver tem 2 centímetros e hoje um aumento mamário primário com o uso de funil, você faz uma cirurgia com 3 centímetros e meio. Então, 1 centímetro não é uma coisa que acho que clinicamente seja relevante para o paciente. Uma coisa assim, você tem um corte de 10 centímetros, vai ter um corte de 2, mas 1 centímetro eu acho que não vejo que é relevante pro paciente. A diferença eu acho que é justamente porque a técnica, a cirurgia é mais rápida e a recuperação ela é mais rápida também. Então, o paciente faz em ambiente ambulatorial. O espaço da prótese ele é criado através de um balão. Então, entra um balão murcho. Isso as pacientes confundem, que acham que o balão fica lá dentro. Não é. Então, esse balão ele dilata, cria o espaço, o balão sai, e aí entra uma prótese de silicone como qualquer outra. E essa prótese de silicone, a característica ela é um pouco mais macia, justamente pensando em maior naturalidade ao toque. E ela vai em cima do músculo. Vai por cima do músculo nessa técnica. Exatamente isso, porque aí o espaço que ele é criado, ele é acima do músculo. O tamanho da cicatriz, então, não é a principal indicação, pelo menos. Não, ao meu ver, não. Entendi. Isso pode ser para uma paciente que fala, eu tenho uma cicatriz de 1 centímetro a menos. Uau, fantástico. Ao meu ver, do ponto de vista técnico, não me faz muita diferença. Uma cicatriz de 3 e de 2, ninguém vai ficar pegando a reguinha e medindo. Eu acho que ela fica no sulco, ela fica... Depois de 6 meses, a paciente, depois da báscula da mama, a paciente tem dificuldade de enxergar a cicatriz, porque ela fica escondidinha justamente na área de sombra do sulco da mama. Então, 1 centímetro, para mim, não é um fator determinante na escolha da técnica. E ela pode ser feita associada à mastopexia ou só em caso de aumento? Tem a técnica descrita, alguns colegas utilizam. Eu, nesse momento, não utilizo, porque eu acho que vai um pouco contra os meus conceitos de mastopexia. Porque, não, assim que eu falo, eu não sou o dono da razão, não tem certo ou errado, é filosofia de resultado, como a gente falou. Porque eu acho que se a mama cedeu, é porque todo o sistema de sustentação daquela mama tá frágil. Os ligamentos da mama estão mais frágeis, a pele tá mais frágil, muitas vezes tem estrias, ao ponto da mama não conseguir sustentar a si própria. Então, se você tirar um pouco de pele e colocar um implante, que queira ou não, por menor que ele seja, é uma coisa pesada, sobre um sistema que é frágil, a tendência, ao meu ver, é que isso gere uma queda da mama um pouco mais precoce. Então, é o que eu falo assim, algumas coisas eu prefiro primeiro observar, e se de fato, com 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, a gente vê que os resultados estão legais, aí a gente pode, eu posso pessoalmente optar por aderir à técnica, mas nesse momento eu estou observando. Mas hoje você faz uma mastopexia com prótese? Sim, claro, sim. É que eu pessoalmente prefiro, pensando nesse conceito de fragilidade dos tecidos, que a prótese vá parcialmente por baixo do músculo, porque aí o músculo peitoral tira um pouco do peso da prótese sobre a mão. Entende? E a mastopexia, a cicatriz é sempre aquela inteira? Eu prefiro. Eu prefiro uma cicatriz em T. Eu uso a técnica de short scar com cicatriz reduzida, então eu prefiro um T que fique dentro do biquíni, dentro do sutiã. Mas também, como você falou no começo, dentro daquela enciclopédia de cirurgia mamária, existe cicatriz em L, cicatriz periareolar, que eu acho que vai muito da preferência do cirurgião, mas também muito das características da mama, entende? Tem que entender a característica da mama e ver qual é a melhor técnica para aquela mama. Na mastopexia também tem uma outra preocupação das mulheres, que é a auréola, né? Tem umas, às vezes fica meio alargada. Qual que é, assim, o que define O diâmetro? Eu falo para os pacientes assim, Mari, o diâmetro da areola ele tem que ser compatível com o tamanho da mama. Você pega uma mama masculina, a areola costuma ser pequena, tamanho de uma moeda de R$1, de 10 centavos. Você pega uma mulher que tem uma gigantomastia, uma mama enorme, a areola naturalmente é uma areola grande. Não ficaria estranho uma mama enorme com uma areola de o tamanho de uma areola de um homem. Então ela tem que ser compatível. No momento que você diminui a mama, naturalmente você diminui o tamanho da areola. Nós utilizamos moldes que nós chamamos de areolótomos durante a cirurgia,
Que aí, geralmente, o diâmetro de uma mama média acaba ficando em torno ali de 3 centímetros e pouco, 4 centímetros e pouco. Mais ou menos nessa faixa. E a gente sabe que depois, no pós-operatório, há um pequeno alargamento da cicatriz, né, que é o acomodamento dos tecidos, mas que o diâmetro da mama, da areola, fique mais ou menos em torno de 4 centímetros e pouquinho. Né? É o objetivo. Pode ser que a areola alargue um pouco mais, que a cicatriz sofra um alargamento, sim. Aí é uma questão de você avaliar, identificar e adequar no pós-operatório. A gente começar aqui, a gente tá falando um pouquinho de uso de tela, né? As pessoas têm uma dúvida específica sobre isso. Acho que a técnica em si... Até porque um outro cirurgião que a gente conversou e falou, eu não opero sem tela, né? Qual que é a serventia dessa tela? Ok, bom, novamente, Ricardo Voto falando a opinião dele. Eu acho que a tela, ela é um aliado importantíssimo para o cirurgião que faz cirurgia de mama. Por quê? Porque hoje o número de pacientes que você opera, que já operaram a mama, é muito grande. E vai aumentar progressivamente, porque essas pacientes vão envelhecendo, naturalmente o pool de pacientes, hoje nós operamos as pacientes de 60 anos que colocaram próteses nos anos 90, entende? Então assim, e com a expectativa de vida aumentando, naturalmente a gente vai ter mais pacientes de cirurgias secundárias, terciárias, quaternárias, e a complexidade aumenta, e muitas vezes nós nos deparamos com anatomias imprevisíveis, é uma caixinha de surpresa, você vai descobrir, ou você vai se deparar com aquela anatomia no momento da cirurgia. E as telas, elas têm uma serventia para reconstrução e para aumento de sustentação. Então, ela pode ser utilizada em cirurgias primárias também, né? Principalmente, agora tem alguns estudos, uma vertente muito importante em mastopexia sem próteses, para fixar o tecido mamário, para trazer estabilidade a médio e longo prazo, que é uma coisa que está sendo estudada ainda. Eu não posso hoje falar, a gente vai fazer isso e nós vamos ter uma longevidade de X anos. Não dá, eu posso falar para a paciente, é uma alternativa nova, vamos junto. Sempre um papo reto com o paciente. E, obviamente, eu até estou desenvolvendo já lá no HU um projeto de pesquisa para estudar o comportamento dessa cirurgia ao longo dos próximos anos, para ver como essa técnica, a tela se comporta, para ver se de fato a gente tem uma durabilidade de resultado, e é muito promissor. Mas hoje eu vejo assim, eu utilizo e eu não vou para a sala cirúrgica. Se eu vou operar uma paciente que já operou a mama 2, 3 vezes, eu falo para a paciente, eu não sei se eu vou precisar, mas a tela tá lá. De forma bem rápida, assim, resumida, o que é essa tela? Onde é que ela vai? A gente tá falando da tela e, meu Deus, o que é a tela? Eu até trouxe para vocês aqui, a telinha, ela é... Para as mulheres, talvez elas entendam, é mais ou menos como se fosse um filó, um tecido, uma rede. Essa aqui, especificamente, existem vários tipos. É uma tela, elas são telas que são absorvíveis a médio e longo prazo. Então, essa aqui é uma tela que ela tem dois materiais, que um é absorvido em um período mais curto e o outro é absorvido em 3 anos, para justamente conseguir criar um tecido de sustentação, enquanto... Então, assim, ela sustenta a mama, a prótese e os tecidos... Enquanto tá frágil, para dar tempo do organismo se estruturar, e ao longo desse tempo ela vai sendo absorvida. Então não é uma coisa que vai ficar para o resto da vida, mais um corpo estranho, não. Em até 3 anos o corpo reabsorve. E elas são extremamente fáceis de trabalhar para o cirurgião. E existem estudos, tem um perfil de comportamento de segurança muito bom. Então é uma pergunta de bem de leigo, mas onde ela fica presa, como é que funciona, como é que ela faz a sustentação? Você fixa ela aos tecidos. Entendi. Então, assim, ela pode ser, por exemplo, uma extensão do músculo peitoral. Digamos assim, a paciente operou a mama e você se depara na cirurgia com um músculo peitoral atrófico ou o músculo peitoral está muito alto. Então, você consegue usar ela como uma extensão do músculo peitoral, como um reforço no polo inferior. Fazendo uma analogia bem... É como se você fosse fazer esporte e botasse um tape, aqueles tape de dar resistência. Exatamente. Então, ela serve como um reforço para os tecidos. Então, assim, pensando em cirurgia mamária, em cirurgiões que são focados em cirurgia mamária, não conhecer ou não aventar a utilização dela numa cirurgia complexa, hoje em dia é impensável. Ela é mais usada em cirurgias secundárias ou primárias? Eu utilizo hoje primordialmente em reconstruções de mama por câncer.
em cirurgias secundárias. Tá? Mas, eventualmente, em alguns casos de cirurgias primárias, eu acho que essa indicação vai crescer com o tempo. À medida que a gente tiver resultados de médio e longo prazo dessas cirurgias primárias, eu acho que isso é bastante promissor. Eu estou bastante animado, mas para essas pacientes eu faço o papo reto. Olha, nós temos isso, já para a gente falar, cara, vambora, a gente usa. Eu não, entre aspas, vendo, eu não prometo que, vamos usar isso aqui e nós vamos ter isso. Não. Nós vamos usar e nós vamos observar e é bastante promissor. Entendeu? Quando a paciente entende isso, eu acho que é bem legal. Eu estou bem animado com a utilização das telas na cirurgia de mão. A gente teria espaço aqui para mais facilmente 1 hora de conversa aqui, mas a gente está chegando ao fim. O tempo passa voando, O tempo passa. Eu nem sei. Mas talvez a gente tenha espaço para mais uma pergunta, não sei se você tem, senão a gente já precisa finalizar. Eu acho que de repente só falar sobre prótese de glúteo, né? Eu vi um conteúdo do doutor, não vou dizer condenando, mas dizendo que não é a favor da prótese glúteo, né? Então só... Esse post deu bastante repercussão. Eu vi ali. Na verdade, João e Mari, não quer dizer que eu seja contra. Eu acho que é uma cirurgia que, quando muito bem... Algumas pacientes até... Pessoas comentaram lá no post e tal. Mas e quem não tem gorduras? Não, eu acho que para algumas pacientes, quando bem indicado, quando bem executado e não tendo complicações, óbvio que a paciente vai ter bons resultados e vai ficar feliz. Porque se não tivesse um perfil de segurança e de resultados adequados, isso já teria sido proscrito na medicina. Não faz sentido. Como, por exemplo, injeção de silicone líquido, o PMMA está caminhando para esse lado, porque tem um perfil de segurança que muitas vezes não é aceitável. Não é isso que eu estou falando. Eu, pessoalmente, não gosto do perfil de resultado. Eu, como cirurgião, não gosto de fazer a cirurgia e não gosto de lidar com as complicações que possivelmente podem acontecer. Então, no meu consultório, não indico. Entendi. Então, aí, nesses casos, quando a paciente vem, eu gostei de aumentar o glúteo e tal, eu falo, olha, eu não faço a cirurgia mais um enxerto de gordura, é uma cirurgia que entrega bons resultados. Mas da mesma forma como na mama, é para pequeno aumento. Lógico, no glúteo nós temos mais gordura, então, como eu falei para vocês, a gente tem mais terreno. Então, naturalmente, eu consigo plantar mais sementes. Então, eu consigo aumentar mais proporcionalmente um glúteo do que uma mama. Então, aí, nesses casos, eu indico aumento do glúteo. Eu não tenho gordura, o que eu faço? No meu consultório, eu falo, olha, ou você aceita o seu corpo, você pode malhar um pouquinho mais para aumentar um pouquinho o teu músculo peitoral, o teu músculo glúteo, ou eu te encaminho para algum colega que faça a prótese de glúteo. Muito bom, doutor. Agora, só pra gente finalizar, falando rapidamente sobre PinkMed aqui, de forma bem sincera, você que é cliente da plataforma, o que chamou a atenção, por que fazer parte da PinkMed faz sentido para você? João e Mari, eu prezo por entregar bastante informação para as minhas pacientes, para as minhas seguidoras, que eu acho que a informação é o meio adequado para você tomar as melhores decisões. Isso vale para tudo na vida. E eu acho que a PinkMed ela vai ao encontro disso. É uma plataforma séria que traz bastante informação para o público. E eu acho que quanto mais informação você tiver, você vai tomar melhores decisões para o seu corpo. E isso inclui escolher um bom profissional, operar num local adequado, com um tempo cirúrgico adequado, com técnicas adequadas. E isso, quando você soma tudo isso, você diminui complicações e você aumenta a segurança. Então, acho que todo mundo se beneficia disso. O cirurgião recebe pacientes mais informadas, mais cientes das limitações do procedimento, né? A paciente se beneficia de procedimentos mais seguros e de ter segurança de fazer o procedimento com profissionais gabaritados. Então, acho que esse é o objetivo. Lembrando que você encontra informações sobre procedimentos estéticos e profissionais verificados na pinkmed.com.br, inclusive o perfil completo do Dr. Ricardo Votto. Então vocês podem acessar pinkmed.com.br e procurar Ricardo Votto, vai ter todas as informações do doutor lá. Acompanha lá que a gente sempre traz uma novidade. Esse foi o episódio de hoje, doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, João. Gostei de conversar mais 1 hora aqui, mas hoje o que deu foi essa... Infelizmente a agenda não permite uma conversa maior, mas foi um prazer. Obrigado pelo seu tempo. Tá? Obrigado a vocês. Muito obrigada. Obrigado, Mari. Até mais. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.